Senhor Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Abençoa Teu povo, Jesus, porque é a Tua palavra que nos dá graça e força para nós vencer todas as batalhas. Em nome de Jesus eu peço a bênção para a glória de Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vou lendo para nós ganharmos tempo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabei isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempos erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Foi falado aqui hoje de sabedoria da parte de Deus e o quão importante é nós sermos sábios na presença do Senhor. O primeiro contato de nós para com Deus, ele é importantíssimo, porque, como já foi referido aqui pelo irmão Wagner, Salomão ele se dirigiu a Deus através da oração e pediu, clamou a Deus para que Deus desse a ele sabedoria. E Deus, por misericórdia, ele foi sábio na sua oração. Deus deu sabedoria para Salomão e Deus abençoou ele tremendamente. E nós sabemos que o desejo de Salomão, ele não fez uma oração, como já foi falado aqui também, porque ele quis ser esperto, aí ele dirigiu a oração de uma maneira intenciosa, muito pelo contrário, igreja. Salomão, na sua oração, ele demonstra a Deus todo o temor, toda a responsabilidade, pelo fato de ele ter sentado no trono. Isso criou dentro dele a responsabilidade e o dever de quê? Ter sabedoria.
para poder zelar pelo povo que estava em suas mãos, para que o povo pudesse andar no temor do Senhor. A prova disso é que quando Salomão, numa das suas partes que ele orou, ele clamou a Deus pedindo que Deus tivesse misericórdia quando o povo errasse, para que o povo pudesse se arrepender, para que o povo pudesse voltar aos caminhos do Senhor. Isso é a oração de alguém que é sábio, porque nós sabemos que o ser humano, ele está sujeito sim a errar, a pecar, sim, está sujeito, mas nós não devemos ter como método, como maneira de viver o pecado. O crente, ele é pecador, mas o crente não vive em pecado. Consegue entender a diferença? O crente, ele é pecador, mas ele não deve viver em pecado. O seu estilo de vida, a sua maneira de viver, ela deve ser conivente com a palavra de Deus. E é bem verdade que Deus ouviu Salomão. A prova disso, que Deus derramou uma sabedoria tremenda na vida de Salomão, e ele guiou o povo ali por muitos anos da maneira correta. Enfim, e nós chegamos aqui em Efésios capítulo 5, como eu mencionei com os irmãos, e o primeiro versículo cita algo importante, e tem tudo a ver com o que já falamos aqui, que já foi falado, referente à sabedoria. Olha o que diz o primeiro versículo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E o 2, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O apóstolo Paulo começa dizendo à igreja de Éfeso, para a gente ser imitador de Deus, como filho amado. O filho que é amado, ele tem a preocupação em querer obedecer, em querer agradar, em querer fazer a vontade de seu pai. E nós, como servos de Deus, nós que falamos que somos cristãos, nós precisamos cada dia mais andar no temor do Senhor, como menciona a palavra, imitar a Deus. O que é imitar a Deus? A gente vai para umas breves características do nosso Deus, a qual nós temos visto isso até na escola dominical. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é longânimo. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é justiça. A Bíblia diz que Deus está acima da sabedoria. Aí o que nós podemos retirar daí? Se a Bíblia diz que Deus é longânimo, o que nós devemos ser? Longânimos. Se a Bíblia diz que Deus é amor, nós devemos dentro de nós ter amor. E aí os irmãos podem falar assim: irmão Adriano, é muito difícil, como já foi falado aqui, a palavra tremenda que o irmão Wagner leu em Mateus. Como é que eu vou amar de repente o meu inimigo? Isso nós só vamos conseguir se nós tivermos uma vida constante em oração. Porque uma coisa eu digo para a igreja: é muito fácil, como já foi falado, amar os irmãos, amar um parente nosso, alguém da nossa família, mas como é difícil às vezes, olhando os olhos carnais, é bem verdade, você de repente amar uma pessoa que te odeia, uma pessoa que te persegue, uma pessoa que mente ao seu respeito, uma pessoa que de repente até te prejudica, seja qual área for da sua vida. Mas através da palavra de Deus, irmãos, através da oração, como já foi lido aqui, a palavra não é simplesmente uma obra de caráter humano nosso, para a gente olhar e só admirar. Nossa, como é bonita a palavra, olha que tom de poesia a palavra. Não, a palavra de Deus, ela é vida, ela é viva, ela é eficaz, ela produz dentro de nós, igreja, algo tremendo, que é arrependimento, que é mudança de vida, de caráter. Então, como já foi falado aqui na palavra, quando nós vivemos uma vida com Deus, para com Deus, em obediência, em temor, em oração, vai gerar dentro de nós algo que Gálatas capítulo 5 diz, que é os frutos do Espírito. Então, de repente, alguém que você possa, é impossível amar aquela pessoa através de uma vida de oração, através de uma vida com Deus, leitura da palavra, Deus falando conosco. É possível amar, porque dentro de nós vai gerar algo chamado amor. Eu quero dizer para os irmãos algo aqui: fruto do Espírito só é cultivado se nós tivermos uma vida de oração. Não tem
como, irmãos, não tem como, igreja. Nós exigimos de alguém para que ela seja longânima, para que ela seja benigna, para que ela tenha amor, para que ela tenha paz, para que ela tenha fé. Se essa pessoa não cultivar uma vida de oração, se essa pessoa não cultivar uma vida com Deus, irmãos, é impossível ela amar os inimigos, é impossível ela esperar, ela vai ser uma pessoa impaciente, uma pessoa que não tem temperança. Mas eu digo algo para os irmãos também baseado na palavra, irmãos, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. Mas se você ora, se você busca Deus, se você jejua, se você se consagra, se você tem sua vida retida na palavra de Deus, é fácil ser longânimo, é fácil a gente amar, é fácil a gente ter paz, é fácil a gente ser benigno, através do que? Da palavra, vida com Deus. A gente ouve muito as pessoas dizem: o ser humano é carne, a carne é fraca, Mas é possível, biblicamente falando, igreja, matar essa carne através da palavra, através do jejum, através de oração. É possível. Senão nunca o nosso irmão Paulo teria chegado à conversão. Senão nunca o nosso irmão Paulo, irmão, seria alguém que ia falar do amor, seria alguém que fosse falar de repente da justiça, como ele anunciou. A prova disso é que eu estou lendo aqui para os irmãos Efésios capítulo 5. Quem escreveu? Espírito Santo, é bem verdade, mas humanamente falando, apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, para ele chegar ao ponto de dizer: sede, pois, imitadores de Deus, ele está dizendo: é possível andar nas pegadas que Cristo andou, é possível ser longânimo, é possível ter paz interior, é possível, igreja, ter amor, é possível nós termos paz, é possível nós termos fé. Basta a igreja se prontificar a orar, a buscar a face de Deus, querer imitar a Deus. Quer dizer, Deus, a Bíblia diz, Jesus em um dos seus discursos, ele diz para a gente não amar o mundo, nem aquilo que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus usou o nosso irmão João, que antigamente era chamado de filhos do trovão, mas depois pregou amor. Por que será que Jesus inspirou através do Espírito Santo ali o nosso irmão João, o apóstolo João, discípulo João, a falar: não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas esse homem, ele era terrível. Mas esse homem também, pela palavra de Deus, ele chegou à conversão. E quando alguém se converte, quando alguém se volta para Deus verdadeiramente, igreja, esse alguém muda de caráter, esse alguém muda a sua maneira de falar, esse alguém muda a sua maneira de vestir, de pensar, de agir. A sua temperança não é mais a mesma, a sua maneira de falar não é mais a mesma. Ele é transformado totalmente através da palavra. Irmãos, é só nós atentarmos para a palavra. Pedro foi transformado, João foi transformado, Tiago foi transformado, Paulo foi transformado. E esses homens são seres humanos, como eu e como você. A Bíblia nos dá toda a aval, irmãos, para nós pregarmos a palavra de Deus, dizendo: é possível mudar de vida, é possível mudar a maneira nossa de viver, se nós quisermos. Como assim se nós quisermos, irmão Adriano? Por que se nós quisermos? Porque Jesus já pagou o preço maior. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ser salvos pela graça. Aleluia. Qual que é o nosso dever? Obedecer, fazer a vontade de Deus. Olha só que interessante, andando aqui adiante da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele citou algumas características aqui, que Gálatas capítulo 5 vai se referir como fruto da carne. Olha o que diz o versículo 3: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças.
Agora escute essa. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. É por isso, irmãos, que nós aqui temos a preocupação de dizer para os irmãos que o Evangelho não é isso que está sendo pregado aí fora. Vem para cá que você vai ser rico, que você vai ser milionário. Não, é mentira do diabo isso. O Evangelho é isso: arrependei-vos, a vós é chegado o reino de Deus. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Para a gente largar as coisas que são do mundo, as coisas que são da carne, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não convém, a mentira, a fofoca, a prostituição, a fornicação. Há igrejas aí fora que liberou a pessoa de repente, irmão, ter uma vida de casado como se fosse casado, mas não é. A Bíblia condena a fornicação, a Bíblia condena a prostituição, a Bíblia não é a favor desse tipo de coisa. A igreja do Senhor, ela continua sendo santa, 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 até Jesus voltar. Então, quanto mais a gente se santificar, mais a gente vai ter comunhão com Deus, mais a gente vai ouvir a voz de Deus. A Bíblia chega a dizer no livro de Apocalipse: quem está sujo, suje-se ainda; quem está limpo, limpe-se ainda. Aleluia! E hoje, como é pregado e anunciado a pessoa a ser avarenta, a pessoa a amar dinheiro. E a Bíblia é bem clara que a avareza, que é o amor ao dinheiro, ela é uma espécie de idolatria, porque a idolatria não é simplesmente somente aquilo que os espíritas, que os católicos fazem, se prostrando diante de uma imagem. A idolatria, como eu já falei para os irmãos aqui, pode ser algo que fazemos, alguma atitude, algum amor que a gente tem fora que seja o amor de Cristo, um amor que toma toda a nossa circunstância. A pessoa que ama o dinheiro, como é ensinado aí fora, um bom exemplo, não precisa nem ir muito longe, irmãos. Há um tempo atrás, quando os Estados Unidos eles estavam em crise, já faz alguns anos, é bem verdade, houve casos de pessoas que perderam todo o seu dinheiro, e entre elas muitas se suicidaram. Aí o que nós aprendemos com isso? Que infelizmente o coração daquela pessoa não estava preenchido com o amor de Jesus Cristo. O que eu quero dizer para os irmãos, já foi falado aqui, nós que amamos a Jesus, nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. E o que? As demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você se preocupa em orar, em buscar a Deus, automaticamente Deus dá livramento, Deus abre porta, Deus cura, Deus liberta. É assim que a palavra de Deus funciona. Deus não chamou ninguém, irmãos, para ter dentro do seu coração um amor reservado que não seja um amor a Jesus Cristo. Então, quando nós amamos a Jesus primeiramente, a gente nunca vai ser idólatra. Quando nós amamos a Jesus Cristo primeiramente, a gente nunca vai ter, de repente, irmãos, uma falta de temperança. Quando nós amamos a Jesus Cristo, o nosso amor, o nosso foco vai ser voltado para Jesus. É por isso que Jesus cita em João 14: aquele que me ama, ele observa os meus mandamentos. Quem ama Jesus, obedece. Quem ama Jesus não é idólatra. Quem ama Jesus não ama o dinheiro. Quem ama Jesus dá graça em tudo. É a Bíblia que nos ensina, igreja. Aleluia! E olha, irmãos, não é a bondade que salva, porque se fosse, nem um bonzinho vai se salvar, irmãos, porque senão seria mérito nosso e não de Cristo. Mas todo mérito, toda honra, toda glória é de Jesus. A Bíblia diz que vós sois salvos pela graça, vírgula, isso não vem de vós. É o que? É dom de Deus. E o que é graça? Favor não merecido, ou seja, ninguém merece ser salvo. Mas pela misericórdia, pelo um favor não merecido, Jesus morreu, ressuscitou. E hoje, se alguém quiser arrepender, independente de qual esteja o estado da vida dessa pessoa, essa pessoa pode se salvar através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Mas, irmãos, isso é bem claro, e a Bíblia nos ensina isso. Estava comentando isso com o irmão Braz hoje. Satanás, ele cega as pessoas. Quando nós éramos do mundo,
Eu creio que a grande maioria, que de repente era até católico, de repente espírita, seja qual for a religião, como Satanás ele cega os nossos olhos, tampa os nossos ouvidos para que a gente não possa enxergar a verdade. Porque a Bíblia é bem clara. O único intermediador entre nós e Deus é Jesus. Maria não salva, Kardec não salva, Pedro não salva, Expedito não salva. Jesus é o único que morreu na cruz do Calvário para mim e por você. Então, irmãos, eu quero dizer algo para os irmãos aqui, baseado na palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até o Pai a não ser por Ele. Então por isso, quem ama Jesus, ele nunca vai ser idólatra. Quem ama Jesus, ele nunca vai ser fornicador. Quem ama Jesus, ele nunca vai se prostituir. Quem ama Jesus, ele nunca vai mentir. Quem ama Jesus, ele nunca vai desejar o mal para o próximo. Quem ama Jesus nunca vai adulterar. Quem ama Jesus, irmão, nunca vai ser avarento, nunca vai ser idólatra. Ele vai ter o prazer de amar a Jesus. Aleluia. E há tantos versículos, irmãos. A Bíblia chega a citar, nós vimos isso aqui na escola dominical, Hebreus 9, 27, o homem é dado morrer somente uma vez, depois disso o juízo. Duas notícias para os irmãos. Em primeiro lugar, eu e você somos únicos e exclusivos, ou seja, ninguém é igual a ninguém. Deus criou o ser humano individual, ou seja, se pegar o meu dedo, o meu polegar e for colocar de repente a impressão digital, nenhuma vai ser igual a uma outra. E quando nós morremos, acabou. Aí a decisão pertence a Deus, se é céu ou se é o inferno. Mas a gente, irmãos, devemos entender isso e falar isso sim. Isso é uma prova, isso é uma defesa para nós cristãos, de provar que Jesus ele é o único caminho, a única verdade e a vida para nós. Satanás ele tem usado de diversas maneiras, até no meio evangélico, porque há pessoas no meio evangélico que são idólatras, que são arrogantes, são avarentas. Mas nós precisamos, irmãos, andar nas pegadas que Jesus andou, como diz a palavra do Senhor. E olha só que interessante, sei que a hora já está voando. Efésios capítulo 5, versículo 11 ainda. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Vamos lá. Romanos capítulo 1, o versículo 32, a Bíblia condena tanto aqueles que fazem, como os que consentem. Vamos explicar algo para os irmãos aqui, baseado na palavra. A Bíblia fala para a gente não comunicar com as obras das trevas, mas antes condenai-as. O cristão verdadeiro, ele não pode defender em nenhuma ocasião, em nenhuma circunstância, as coisas que não são para a edificação de Jesus. O servo de Deus, a serva de Deus, ele deve andar baseado na palavra, irmãos. Se a palavra condena, não tem por que eu e você ser a favor. Se a palavra diz que nós não podemos desejar o mal para o próximo, nós não devemos desejar. Se a palavra diz que nós não podemos mentir, nós não podemos mentir. Se a palavra diz, irmãos, que nós não podemos ser idólatras, nós não podemos ser idólatras. Se a palavra diz que nós não podemos ser avarentos, não podemos ser, de repente, fornicadores, nós não devemos fazer, não devemos ser a favor. Nós devemos condenar. Aleluia. Porque se nós, por mais que não fazemos, mas consentimos, a culpa é a mesma. Por isso que nós, servos de Deus, não devemos em nenhuma ocasião, irmão, ser conivente com aquilo que é do mundo. Por isso que nós, servos de Deus, não devemos ser conivente e consentir com aquilo que tem mentira.
É por isso que a igreja do Senhor não deve assistir novela, ver filme. Tudo que não for da vontade de Deus não pode estar na circunstância, na vida do cristão. O cristão deve andar baseado na palavra, na palavra. A Bíblia chega a dizer, isso não é eu que estou falando, em Deuteronômio capítulo 6, quando nós estamos ensinando os nossos filhos, não é baboseira do irmão Adriano, não pode ter certeza, é palavra. Ensina o teu filho no deitar, no levantar, no caminho, em tudo. Nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, no caminho, em casa, na rua, na escola, na igreja, em todo local, para que nós não sejamos religiosos, para que nossos filhos sejam fiéis, verdadeiros na presença do Senhor. Volto a repetir para os irmãos, nesse mundo que nós estamos aqui, um mundo de muita tecnologia, nós devemos usar a tecnologia ao nosso favor. Há milhares, irmãos, de coisas que edificam. Não procure as que não edificam. Há milhares, há centenas de coisas que exaltam e engrandecem o nome de Jesus. Procure elas. Porque também existem outras centenas, milhares que desagradam a vontade de Deus. Então, a Bíblia chega a dizer, em Salmo 101, versículo 2, se não me falha a memória, verso 2: não porei coisa má diante dos meus olhos. A Bíblia também chega a dizer no Salmo 103 também, se não me falha a memória: bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendizei o nome do Senhor. Então, irmãos, a palavra do Senhor é a nossa bússola. Aleluia. O salmista chega a dizer também em Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é o que? A tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, irmãos, andemos nas pegadas de Jesus, se baseemos na palavra, se edifiquemos na palavra. Aquilo que não convém, joga fora, sai fora, fuja, mas busque aquilo que é de Jesus, irmãos. Enchemos o nosso coração, a nossa alma, o nosso pensamento de Jesus, de louvor, de palavra de Deus. Que aí Satanás nunca vai ter oportunidade dentro da nossa mente, dentro da nossa vida. Um dos motivos, guarde bem isso, eu já encerro, falta um minuto. Um dos motivos que fez o grande homem de Deus chamado Davi pecar foi a sua imprudência, a sua negligência. Porque enquanto as pessoas saíram para guerrear, a Bíblia diz que Davi não foi guerrear. E a Bíblia diz também que ele ficou ocioso. E nesse seu período de ficar ocioso, igreja, Satanás entrou no seu coração, na sua mente, trabalhou e fez com que ele destruísse os caminhos de um grande homem de Deus. Por isso, enche a sua cabeça de louvor, enche a sua alma, o seu coração de palavra de Deus. Está na rua, pense em Jesus. Está dirigindo, louve ao Senhor, ore em espírito. Não deixe Satanás, irmãos, turbinar a mente dos irmãos. Satanás está aí fora usando seus adeptos, desejando mal contra nós, mentindo a nosso respeito, puxando o tapete contra nós. Mas guarde algo bem também da parte de Deus, que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala. O salmista clamou muitas vezes: Senhor, faz-me justiça, faz-me justiça. E eu pergunto para os irmãos, será que ele fez ou não fez? É lógico que fez. Então eu quero dizer para os irmãos da igreja do Senhor: aquele que mente, aquele que deseja o mal contra nós, que planeja o mal, maqueia o mal, vive mentira, chamando um abismo por cima de outro abismo, a tendência dessa pessoa é cair no buraco se não se converter. E nós que estamos ali de repente nessa encruzilhada, esperemos com paciência no Senhor, porque Deus é justiça e não vai deixar confundido os servos dele. Outra vez vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. Aleluia. Então nós servimos a Deus. Creia no Senhor que Deus, Jesus é nossa justiça, igreja. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.